Ontem veio à tona a informação de que a cônjuge é a Rosângela Moro, né, esposa do senador ex-juiz Sérgio Moro. A Rosângela Moro transferiu o seu título eleitoral para o Paraná. É isso mesmo, Rosângela Moro é deputada federal eleita por São Paulo e ela transferiu seu título eleitoral para o Paraná. Como todos devem saber, o casal Moro, tanto Sérgio quanto a Rosângela, são do Paraná. Acontece que nas eleições de 2022, nessa toada deles de querer entrar para a política, né, o Sérgio Moro já fazia parte, já foi ministro da Justiça do Bolsonaro, né? E aí, então, o Moro, ele, em 2022, naquela eleição, ele tenta se candidatar à presidência pelo partido Podemos, ele lança uma pré-candidatura, e essa candidatura é barrada pelo próprio partido. Ele, então, muda de legenda, ele vai para a União Brasil e tenta sair como candidato ao Senado em São Paulo. Mas isso é vetado pelo TSE, porque ele não tem qualquer vínculo com a cidade de São Paulo, ele não conseguiu comprovar vínculo ou residência em São Paulo, e por isso ele desistiu e lançou a candidatura dele ao Senado pelo estado do Paraná, e foi eleito, né? A Rosângela Moro, por sua vez, ela sim conseguiu transferir o seu domicílio eleitoral do Paraná para São Paulo, então se elegeu deputada federal por São Paulo. E agora ela transfere novamente esse domicílio eleitoral para o Paraná com o intuito de ser candidata ao Senado, já contando com a cassação do seu marido, Sérgio Moro, porque vão se abrir eleições complementares caso ele seja, de fato, cassado. Miguel entrou aqui agora conosco. Dá boa tarde para o Miguel, ele vai dar os recados e a gente já continua a explicar essa notícia. Boa tarde, Miguel, tudo bem? Boa tarde, Ivan. Tudo ótimo. Sextou, pessoal. Sextou, Ivan. Vamos fazer um bom programa hoje. Vou fazer o giro normal aqui com o Ivan até às 5h30. Depois recebo um bocado de gente. Aí eu libero o Ivan. Hoje recebo o Hugo Albuquerque, que é o publisher da Jacobin Brasil, e advogado, e analista de geopolítica. Recebo o André Roncaglia, que é economista. O André ficou de aparecer assim a qualquer momento, porque ele está chegando, está na estrada, mas assim que ele chegar, eu coloco ele aqui. Recebo o Imediato, nosso amigo, que é editor da Geração Editorial. E 6h30, né? No último bloco, eu recebo o Inácio Carvalho, jornalista do Ceará, para a gente bater um papo também. Pode continuar, Ivan. Bom, pois é, desculpa, Miguel, eu estava dando um contexto aqui dessa notícia da Rosângela Moro, né, que ontem transferiu o seu título, veio a notícia ontem, né, de que ela transferiu o seu título eleitoral para o Paraná. Eu estava explicando que ela é do Paraná, né, tinha o título eleitoral registrado nesse estado, assim como o Moro, mas em 2022, ao se lançar candidata a deputada, para conseguir se eleger, ela mudou o título dela para São Paulo, conseguiu, numa manobra ali, comprovar suposto vínculo com o Estado e se elegeu deputada federal, né? O Moro já não teve tanto sucesso. Ele tinha tentado ser senador por São Paulo, foi vetado pelo TSE e lançou a candidatura pelo Paraná, que é onde ele se elegeu. Mas olha só a manobra. Agora, já contando com a cassação do Sérgio Moro, todos sabem que o Moro está sendo julgado pelo TRE do Paraná e que as chances dele ser cassado são enormes, né? Já contando com essa cassação, a Rosângela Moro, que foi eleita por São Paulo, transferiu novamente o seu título para o estado do Paraná. E qual que é o intuito? Caso o Moro seja de fato cassado, vão ser abertas eleições suplementares para a vaga dele no Senado, e aí quem for do Paraná pode se candidatar a essa vaga. Então, a esposa do Moro quer substituí-lo em sua cadeira de senador pelo Paraná, caso de fato ele seja cassado. Já tem aí alguns cotados a ser candidato ao Senado, caso o Moro de fato perca o mandato, né? Entre eles tem a deputada federal Gleisi Hoffmann, que é do Paraná, que já foi senadora, né? Zeca Dirceu, deputado federal que é do Paraná também, filho do ex-ministro José Dirceu, enfim. Agora, essa manobra da Rosângela Moro pode, na verdade, fazer com que ela seja cassada, tal como o seu marido, Sérgio Moro, corre o risco, né? Hoje, a reportagem da revista Fórum conversou com alguns advogados eleitorais
e repercutiu, inclusive, uma nota do Grupo Prerrogativas. Grupo Prerrogativas que reúne juristas, advogados, professores, nomes da área renomados, nomes da área do direito, né? E aí o Grupo Prerrogativa diz, em nota, que essa transferência de domicílio eleitoral pode, sim, ensejar um processo de cassação, né? Esses juristas afirmam que há brechas para que Rosângela, com essa manobra, tenha o mandato cassado, porque ela pode incorrer em infidelidade partidária, porque mudou o endereço sem consultar a direção da sigla. Tanto é que ontem, quando veio a notícia de que a Rosângela transferiu o seu domicílio eleitoral para o Paraná, a cúpula do União Brasil no Estado disse que foi surpreendida com a notícia porque não havia sido informada, né? Então, esse ato pode configurar infidelidade partidária e pode ensejar a cassação. Além disso, ao transferir o seu título para o Paraná e se mudar para o Estado, ela desprende o seu vínculo, o seu suposto vínculo com São Paulo. E aí o Estado de São Paulo ficaria com um decréscimo na representatividade no Congresso Nacional. Mais um fator que pode ensejar a cassação. Outro ponto aí é que essa transferência para o Estado do Paraná acaba comprovando que ela fraudou o seu domicílio eleitoral com propósitos ilícitos ao concorrer à Câmara dos Deputados pelo Estado de São Paulo, né? O repórter editor da Fórum, Plínio Teodoro, conversou hoje cedo também com o advogado Gabriel Azevedo Borges, que é especialista em direito eleitoral, né? E o advogado diz que o primeiro motivo mais provável que pode levá-la à cassação é por conta do decréscimo de representatividade de parlamentares em São Paulo. E aí, só para destacar uma aspa aqui do advogado, ele diz o seguinte: parlamentar tem que estar vinculado ao Estado que representa. No caso da Rosângela, a transferência é para disputar a vaga ao Senado. Assim, na minha opinião, ela disputando uma eleição para representar o Estado do Paraná é incompatível com a ideia dela continuar representando a população de São Paulo, o que poderia gerar um pedido de cassação na Câmara por seus pares, que a deixaria inelegível. O advogado Gabriel Borges ainda cita a questão do estelionato eleitoral, que foi um ponto levantado também pelo Grupo Prerrogativas, que poderia resultar aí num processo para impugnar a candidatura dela ao Senado pelo Paraná e até iniciar um processo mais amplo que possa custar o seu mandato de deputada. Então, só para prosseguir aqui numa aspa do advogado Gabriel Borges, ele diz o seguinte: além da cassação na Câmara, a candidatura pela qual ela foi eleita poderia ser impugnada, pois ela se coloca como representante da população de São Paulo e ela não pode ter domicílio eleitoral em 2 estados. No caso de uma eventual candidatura dela ao Senado pelo Paraná, isso pode ser tratado como impugnação da candidatura dela nessas eleições suplementares. Então tá aí, Miguel, a notícia é essa. Rosângela Moro enganou os seus eleitores paulistas, ela foi eleita deputada federal por São Paulo. Numa manobra, ela tenta mudar o domicílio eleitoral para o Paraná para concorrer ao Senado por aquele estado, caso seu marido seja cassado. Miguel. Tem um comentário aqui perfeito da Marlene, ó. Que povo trambiqueiro. Que povo trambiqueiro. Tá me ouvindo bem, Ivan? Isso que eu ia falar também, Marlene. Eu ia fazer um comentário parecido. Eu lembrei de uma canção do Bezerra da Silva, né? Malandro demais vira bicho. Né? Eu queria muito ser malandro. Né? Eles vão para lá, vão para cá, sai de Paraná, vai para São Paulo, volta para o Paraná. Né? Eles não param. Né? Então, é uma coisa que é muita cara de pau. É muita cara de pau.